Então, vamos começar. Sejam todas bem-vindas ao nosso aulão Feridas Emocionais. É tempo de florescer. Eu estou muito feliz, estou com o coração aqui cheio de expectativa. Foi uma semana muito especial de preparação para esse momento e eu fico feliz de você estar aqui comigo, de dedicar esse tempo para estar aqui participando desse aulão. E desde agosto eu venho falando sobre essa estação do florescer. Quem está lá comigo nos devocionais tem ouvido muito eu falar, é tempo de florescer, nós vamos florescer. Desde o mês de agosto até antes da primavera, nós já estávamos andando nessa estação. E o florescer, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre um tempo onde nós vamos viver a plenitude de sermos uma mulher curada, de sermos uma mulher restaurada, uma mulher que tem convicção da sua identidade, uma mulher que amadureceu, que floresceu. E ela não fala só disso, ela fala sobre resgate de autoestima, fala sobre o seu casamento, sobre você construir um casamento sólido, um casamento feliz. O florescer, ele fala também sobre um bom relacionamento com o seu filho, sobre a sua vida profissional, sobre desenvolver essa área e também sobre intimidade profunda com Jesus Cristo. Então, o florescer, ele fala sobre todas essas áreas. É um florescer completo, que vai impactar todas as áreas da sua vida. E quando eu falo sobre isso, eu falo literalmente. Quando a gente fala dessa estação, a gente imagina essa flor, né, que desabrocha. E é sobre isso. É o momento onde você vai se abrir, onde você vai revelar toda a sua beleza e esplendor. Qual é a mulher que quer revelar essa beleza, que quer revelar tudo aquilo que tem dentro de você? É um processo que vai envolver a passagem de um estado de repouso para um estado de plenitude. Muitas mulheres, elas se encontram em um estado de repouso, um estado onde elas estão adormecidas, onde elas estão dormindo dentro de si mesma. É como se você, no momento que fosse para você vir para fora, você adormeceu. E o florescer, ele chama você para esse tempo, para você despertar, para você revelar toda a sua vitalidade, todo o seu potencial, toda a sua identidade. E para a gente começar, eu quero aqui também fazer um convite para você. Eu quero que você venha comigo assistir um filme da sua própria vida e da sua própria história. Mas para você assistir esse filme junto comigo, você vai precisar fechar os seus olhos e eu vou te guiar durante esse filme. Eu preciso que você confie em mim. Eu quero que você entenda que não tem nada aqui de regressão, é nada que você não esteja consciente do que vai acontecer. É simplesmente para você se conectar com a sua história. E eu vou guiando você e você vai visualizando tudo isso. Vamos lá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vocês vão respirar fundo. Puxa o máximo que você conseguir. Solta pela boca. Respira mais uma vez. E aí você vai imaginar entrando em uma sala de cinema. Você vai imaginar as cadeiras e você vai escolher uma para você sentar, onde você consiga visualizar bem aquele telão bem grande, que daqui a pouco vai começar a passar um filme, uma história exclusiva da sua vida. E aí começa a se acender aquele telão, e aí você começa a se ver naquele telão. Eu quero que você comece a observar como você estava quando você entrou o ano de 2024. Perceba as suas expressões, perceba como é que você estava se sentindo, quais eram as bagagens que você entrou em 2024. Quais desafios você estava enfrentando quando você entrou esse ano? E você se vê nesse telão da sua vida, da sua história. E aí começa a trocar de cena, e aí a gente vai começar a ver o seu casamento para as que são casadas. Como é que está o seu casamento?
Será que o seu casamento ele tem amor, ele tem conexão, ele tem harmonia, ele tem comunicação? Existe confiança no seu casamento? Ou o cenário, o filme que está passando na sua frente é um casamento à beira do colapso, cheio de crises, brigas, discussões? Vocês já não conseguem se entender como antes, não tem diálogo, não tem confiança, não tem entrega. Como é que está passando para você o seu casamento nesse telão? O que que você vê? Como está essa área da sua vida? E para as mulheres que são solteiras, como é que passa essa área de relacionamento na sua vida? Será que você está sempre vivendo dores nessa área? Ou será que você já está encontrando alguém que quer formar um vínculo, formar uma família com você? O que que aparece no telão, no filme da sua vida nessa área? E aí a gente vai trocando de cena, e aí começa a aparecer a área da sua relação com seus filhos. Você começa a ver os seus filhos. Como é que eles se sentem em relação a você? Será que os seus filhos, eles são filhos plenos, filhos que foram bem desenvolvidos, que estão felizes, filhos que sorriem, que olham para você com respeito, com amor, porque sabe que tem a mamãe? Ou será que essa área da sua vida também está quebrada? Será que você tem descontado nos seus filhos toda a sua tristeza, toda a sua frustração? Como é que está essa área? Existe amor entre você e os seus filhos? Como é que está essa área da sua vida? O que que aparece no filme da sua vida sobre essa área? Ou você que sonha em ser mãe e ainda não conseguiu, o que que aparece para você nessa área? E aí, de repente, vai mudando e vai começando a aparecer você se olhando no espelho. E você começa a olhar e perceber a sua autoestima. Como é que você se vê? Como é que você se percebe como mulher? Será que você se ama? Será que você olha para você e enxerga beleza dentro e fora? Enxerga propósito, enxerga alegria, enxerga identidade, senso de eu, senso de propósito? Ou será que quando você olha para essa área da sua vida, você enxerga comparação, tristeza, vazio, angústia? Você não consegue perceber coisas boas em você? Como é que está essa área, a sua autoestima? O que que aparece para você nesse filme, nessa área da sua vida? E a gente vai transicionar para uma outra área, que é a sua área profissional. Qual era o seu sonho profissional? O que que você gostaria de ter sido? O que que você falava quando era menina? Será que você sonhava em ser médica, em ser dentista, em ser artista, em ser psicóloga, professora? Qual era o seu sonho? Ser empreendedora, empresária? Será que você realizou esses sonhos? Ou será que quando esse filme mostra para você, aparece para você uma mulher que não conseguiu se desenvolver nessa área profissional, que olha para a sua vida financeira, para sua conta bancária e às vezes só enxerga dívidas, ou não enxerga nada, só zero atrás de zero? O que que aparece para você nessa área da sua vida? E aí, eu te faço uma pergunta. Você vai querer entrar 2025 com as mesmas bagagens? Você vai querer entrar 2025 carregando as mesmas dores, vivendo os mesmos ciclos? Até quando você vai suportar essa mesma vida, essa mesma história? Até quando você vai suportar esse casamento, essa autoestima, os seus relacionamentos quebrados, a sua vida financeira escassa? Até quando? Foi essa vida que você projetou para você?
Foi essa vida que você sonhou em viver? Foi essa mulher que você gostaria de ter sido? Essa esposa, essa mãe, essa empresária, essa profissional que você sonhou em ser? E agora, por um instante, começa a aparecer outra cena para você, mas agora essa cena é você que projeta. Ela sai como se fosse de dentro da sua mente, de dentro de você, e ela vai para esse telão. E agora você vai projetar e imaginar a mulher que você quer se tornar. Como é essa mulher? Como é que está o olhar dessa mulher? Como é que está o rosto dessa mulher? Ela está feliz, ela está sorrindo, ela está realizada. Como é que ela está vestida? Comece a imaginar. Coloque detalhes, detalhes de sapato, de vestimenta. Como é que está ao redor dessa mulher? Você consegue ver? Ou será que para você não aparece nada porque você já não consegue nem sonhar, nem projetar? Mas se esforce mais um pouco. E por um instante foque nessa imagem. Foque nessa cena. Foque nessa mulher que está realizada, nessa imagem dessa mulher que unicamente você deseja se tornar ainda esse ano, ainda esse ano. Olhe mais um pouco para ela. Agora respira fundo mais uma vez. Respira só mais uma vez. E aí você vai se levantar dessa cadeira, desse cinema. E aí você vai voltando. E aí você pode começar a abrir os seus olhos. Vocês conseguiram ver a mulher que você deseja se tornar? Como é que está essas áreas da sua vida? Como é que está a sua área de relacionamento, seu casamento? O que que você viu? Quando nós falamos sobre o florescer, quando eu falo para você dessa estação, eu falo de um estado de plenitude. E a plenitude, ela fala de um estado de equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. A plenitude, ela não fala só de um lugar ou de uma única estação ou área da sua vida, mas ela fala de todas as áreas da sua vida. É o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E eu falo isso não é do que eu acredito ou do que eu simplesmente acho. Eu falo daquilo que a Bíblia também diz sobre nós. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o Senhor diz assim para nós, a palavra diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo." Ele não disse somente no seu casamento, ou somente na sua vida profissional, ou somente nos seus relacionamentos. Ele diz em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus 5:48 diz também: serei vós, pois, completas em desenvolvimento, como vosso Pai, aquele que estais nos céus, perfeito é. Então, é uma promessa, é o desejo que o Senhor tem para nós, que nós vivamos a plenitude, que nós sejamos completas. E existe um versículo que é conhecido por todas nós, por muitas pessoas, João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor, ele veio para que nós possamos ter vida, mas não só ter vida, ter uma vida em abundância. E o que que a palavra abundância ela quer dizer para nós? A palavra abundância no original, ela quer dizer perissos, que quer dizer no sentido do além, que excede algum número ou uma medida, ou posição ou necessidade. É algo a mais, muito mais que tudo, superior, extraordinário, excelente, incomum.
Nós conhecemos muito bem esse versículo, mas será que nós estamos vivendo esse tempo na nossa vida? A abundância? Ou será que quando a gente olhou para esse filme da nossa história, será que você viu o quê? Roubo, morte, destruição? Esse não é o plano do Senhor para mim e para você. Ele tem um plano de florescer, ele tem um plano de te levar para esse lugar de plenitude, de completude. E eu quero mostrar para vocês agora algumas histórias de algumas mulheres que caminharam comigo e que viveram e que estão vivendo esse estado de plenitude, esse estado de avanço. Uma maravilhosa aqui que muitas de vocês conhecem, que está impactando a vida de muitas outras mulheres, que tem sido um instrumento de cura através da vida dela, né? Então, é uma mulher que viveu a jornada e que ainda está vivendo. E aqui são mulheres que, mesmo com medo, mesmo às vezes sem esperança, elas decidiram ir além, elas decidiram dar um passo para entender o que estava acontecendo. Algumas aqui estavam frustradas, como essa maravilhosa aqui. Ela estava triste, vivia para agradar as outras pessoas. Quantas de nós vivemos para agradar as outras pessoas? Vivemos em prol das outras pessoas, não é verdade? E esquecemos de nós. Aqui mais uma também que tem vivido um estado de plenitude, que tem vivido uma melhor relação com a sua mãe, com a sua avó, com as suas irmãs, mas principalmente, como ela diz aqui, com ela mesma. Com ela mesma, de se sentir plena consigo mesma, de se sentir confiante, de se sentir feliz consigo mesma. Mais uma também que vivia um estado de sobrecarga, de ansiedade, que tomava remédios, medicações, que vivia uma vida exaustiva, que tinha um relacionamento difícil também com seu esposo, e a partir da jornada dela, ela pôde enxergar o marido com outros olhos, ela pôde ir para um lugar de paz, que era algo que ela não sentia há muito tempo. E mais uma também que viveu essa jornada de trazer paz, de trazer sentido, de trazer propósito para a sua própria vida, porque a pior coisa que tem é você andar sem saber para onde você está indo e de querer algo e não conseguir alcançar. E eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria também de ler o seu testemunho, de poder dar o seu testemunho, de escrever também a sua transformação? Quem gostaria? Coloca para mim aí no chat. Que mulher, a Michelle já levantou a mão, que mulher gostaria de dar esse testemunho? Isso, olha, a Josiane. Qual mulher que gostaria de estar lendo aqui a sua história agora? Imagina só, aparecendo o seu nome aqui, com a sua história, com o seu depoimento, com o seu testemunho, com a sua transformação. E você também pode. Você também pode. Você também pode viver essa transformação. Você também pode alcançar esse estado de plenitude. Uau, estou vendo aqui que muitas mulheres elas querem viver esse estado de plenitude. Muitas mulheres querem viver esse lugar de avanço, de prosperidade. E eu creio que em breve nós vamos ver a sua história sendo contada. E tem algo em comum na vida dessas mulheres, na jornada dessas mulheres. Elas simplesmente aceitaram viver um processo. Elas aceitaram caminhar e ser conduzida. Elas se abriram para viver essa estação. Elas se abriram para olhar para dentro delas. E quando eu olho o testemunho dessas mulheres, quando eu leio, todas as vezes que eu olho, eu me lembro de uma outra jornada, de uma outra história, da minha própria história. Eu lembro de como eu comecei, de como eu estava, de como eu estava vivendo, como estavam todas essas áreas aí que você também assistiu, que você também viu nesse filme da sua vida. E eu quero contar um pouco dessa jornada, da minha história para vocês. Eu também vivia muitos ciclos de dores. Alguém levantou a mãozinha aqui? Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Se quiser, é só mandar no chat, tá? Eu vivia muitos ciclos de dores repetidos ano após ano. O meu casamento era um casamento totalmente à beira da ruína,
né? Eu me sentia constantemente sobrecarregada emocionalmente. Eu parecia que eu não conseguia nunca me livrar daquele peso emocional. Eu olhava para o meu casamento e eu acreditava que eu precisava dar conta de tudo sozinha. Então, eu carregava um peso enorme nas minhas costas. Eu carregava um fardo enorme nas minhas costas. E eu sentia que eu não podia confiar no meu marido, que eu não podia descansar na segurança, na provisão do meu marido. E eu era essa mulher fazedora, essa mulher que carregava tudo sozinha. E esse lugar me fazia me distanciar dele, fazia com que eu me fechasse. Por quê? Porque eu não conseguia me entregar. Eu não conseguia me dar inteira para ele. Era sempre com reservas, era sempre com medo. E se eu me entregar? E eu não posso confiar nesse homem, eu tenho que fazer tudo. E isso criava um muro enorme no meu casamento e trazia, consequentemente, muitas crises. Eu me lembro sobre a minha autoestima. Minha autoestima, ela era quebrada, ela era despedaçada. Desde quando eu me entendo por mulher, eu já me olhava e eu não conseguia ver coisas boas, coisas positivas. Eu vivia sempre num estado de comparação. Eu estava sempre olhando para a vida das outras mulheres, para a vida das minhas irmãs, das minhas amigas, porque eu olhava e falava, parece que só não acontece comigo. Parece que só com elas é que acontece. Então, eu vivia sempre me comparando. Eu me sentia constantemente insegura. Eu sempre me achava muito incapaz. Eu me olhava no espelho e eu tentava encontrar coisas boas, mas eu olhava e não via coisa boa nem fora e nem dentro. Era terrível, era frustrante, era triste. Só que eu me escondia atrás de tudo isso. Vocês acham que eu mostrava essa autoestima quebrada? Vocês acham que eu mostrava essa mulher com um casamento fracassado, à beira do colapso? Não. Eu me escondia atrás de uma máscara de perfeição. Eu tinha que ser perfeita. Eu tinha que sempre agradar todo mundo. Eu não podia errar. Eu tinha que ser a melhor em tudo que eu fazia e eu me criticava o tempo inteiro, autocriticava, né? Então eu buscava amor, eu buscava aceitação através do quê? De fazer tudo que as pessoas queriam, de dizer sim para todo mundo, de agradar a todo mundo. Por fora eu sorria feliz, maravilhosa, empoderada, fazedora, impecável, mas por dentro eu estava despedaçada. Eu estava um caco. Eu estava em crise de identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu vivia pelo que eu via. Eu via as pessoas, eu quero fazer isso agora também. Eu não sabia quem eu era. No meu trabalho, eu era presa na rotina do fazer. Eu era uma mulher fazedora, uma mulher que estava sempre em busca de um novo objetivo, mas que nunca via que o dinheiro era suficiente. Parece que eu sempre trabalhava, trabalhava, trabalhava e o dinheiro não ficava comigo. Eu não conseguia prosperar, eu não conseguia conquistar, e eu estava sempre lá de novo, correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás de algum objetivo, e as dívidas só aumentando, as dívidas só crescendo ano após ano. E o meu sonho, quando eu me casei, eu sempre quis ser mãe. Meu sonho sempre foi ser mãe, sempre foi construir um casamento, ter uma família completa, porque eu vim de uma família incompleta, assim. Os meus pais eram separados, então eu, desde criança, eu projetava aquele casamento feliz, aquela família completa, onde não faltava ninguém. E eu queria ser uma mãe presente, uma mãe amorosa, uma mãe acolhedora, uma mãe que validava minha filha, uma mãe, sabe, que nutria minha filha emocionalmente. Só que essa não era a realidade. A realidade era que quando eu chegava em casa desse trabalho exaurido, exaustivo, eu descontava nelas toda a minha frustração. Eu descontava nelas a minha tristeza, a minha raiva, o meu cansaço, e eu machucava as pessoas que eu mais amava. Eu machucava minhas filhas, eu machucava meu marido, e eu fui vendo que tudo que eu sonhei, a mulher, a esposa, a mãe, a profissional, a filha de Deus que eu sonhei em ser, a serva que eu sonhei em ser, parece que ia ficando cada vez mais longe de mim. Os meus projetos financeiros, meus sonhos financeiros, eles parecem que cada ano eles iam se afastando cada vez mais. E ano após ano, eu entrava, virava o ano, eu achava que ia mudar tudo. Quem tem essa sensação, né? Ai, o ano novo vai mudar tudo. Eu era desse jeito. O ano vai virar
e aí vai mudar tudo, mas não. Eram os mesmos ciclos que se repetiam. Problemas financeiros, crise no casamento, crise de identidade, baixa autoestima, ansiedade, depressão. A depressão, ela me pegava várias vezes, a ansiedade me pegava várias vezes. A minha fé, ela era abalada nesses momentos, porque eu olhava e falava: aonde está Deus? Porque eu olhava e falava: eu sou impecável, eu sirvo na igreja, eu sou fiel, eu faço, mas parece que nada é suficiente, até para Deus eu não sou boa o suficiente. Eu tinha essa sensação. Até para Deus eu não sou boa o suficiente, porque nada do que eu faça é suficiente, porque parece que ele não me vê. E era assim, ano após ano, gente. Eu estou casada há 13 anos. E eu vivi dessa forma durante 8, 9 anos do meu casamento. Durante a minha vida, durante a minha jornada, né? Então, foi um tempo muito longo, né? De vivendo de escassez, de vivendo de problemas, de vivendo de dificuldades, de crises, de não conseguir avançar, de não conseguir prosperar, de não conseguir conquistar aquilo que eu gostaria de conquistar. E eu queria mudança, eu desejava sair desse lugar. Ano após ano, eu falava: eu quero sair desse lugar. Eu quero sair desse ambiente, eu quero sair desses ciclos que se repetem o tempo inteiro. Esse era o meu sonho, esse era o meu desejo. E depois de buscas, né, eu encontro com alguém, com uma pessoa que, em meio a esse desespero, em meio a essa crise que não acabava, vai lá e me apresenta algo que mudou a minha vida para sempre. Ele me mostrou a origem dessas dores. Ele me apresentou o porquê eu vivia sempre ciclos repetitivos no meu casamento, ciclos de dor repetitivo nas minhas finanças, ciclos de dor na minha autoestima. Ele foi me mostrando a origem. E aí eu pude descobrir que que aquilo que eu estava vivendo ano após ano tinha raízes profundas no meu passado. Tinha raízes profundas nas feridas que eu não queria reconhecer e que eu não reconhecia. E para mim foi um choque quando eu tive que olhar para o meu passado, porque eu acreditei a vida toda, talvez assim você também acredite, que o passado ele fica lá atrás, que o passado ele fica no passado, que a gente só precisa crescer, né? Muita gente vê alguns rostinhos, alguém acredita nisso também? Acreditou nisso por muito tempo, de que o passado ele fica lá no passado e que só preciso crescer. O meu desejo de criança era crescer e sair daquele lugar de dor para que eu construísse uma história diferente. Então, para mim, foi muito difícil. E eu rejeitei totalmente essa ideia. Eu não aceitei, eu me fechei, eu fiquei com raiva, eu fiquei frustrada quando eu ouvi aquilo. E para mim foi muito difícil. Sabe por que foi difícil aceitar isso? Porque para mim era muito fácil, gente. Eu culpava o tempo inteiro as pessoas que estavam à minha volta, eu culpava meu marido, eu culpava meus pastores, meus líderes, eu culpava a sogra, eu culpava minhas filhas, eu culpava minha mãe, meu pai. E era mais fácil ficar nesse lugar de culpar as outras pessoas, porque aí não era nada sobre mim, né? Tudo é sobre fora, sobre as pessoas que estavam à minha volta. Mas tudo isso era uma fuga, era uma forma de eu não olhar para dentro de mim, de eu não olhar para minha própria história. E aos poucos, lendo, aceitando essa verdade, né, sobre a minha vida, as coisas foram mudando e eu fui me abrindo, eu fui aceitando esse lugar, aceitando, encarando de frente as minhas feridas, as minhas dores, e foi ali quando eu aceitei que a minha jornada de cura realmente começou. Quando eu comecei a mergulhar nesse lugar que eu tanto fugia, eu comecei a entender que essas dores, elas estavam moldando quem eu era. O meu passado, a minha infância, as minhas feridas, elas estavam moldando a Bianca que eu estava sendo, e moldando o meu futuro, e roubando quem eu gostaria de ser. E quando eu entendi isso, eu falei: é aqui que eu preciso resolver. E a chave girou, a chave mudou. E o caminho de cura, eu não vou falar que foi fácil, que foi cheio de sorrisos, que foi cheio de flores, né? Não foi.
O caminho de cura, ele foi difícil, mas ele foi libertador. Cada passo que eu fui dando me trouxe mais clareza, mais força e finalmente a confiança que eu precisava para encerrar esse ciclo, porque eu queria era encerrar, só que eu precisava entender como encerrar isso, que não era simplesmente entendendo ou sabendo ou buscando novas ferramentas, mas era olhando para dentro e tendo uma pessoa que ia me conduzir. E eu tive coragem. Quando eu olho para trás, eu vejo que aquela mulher que vivia esses ciclos de dor, que vivia presa nesse lugar, teve coragem para mudar a própria história. E aqui eu tenho mulheres também que têm essa coragem para ousar, essa coragem para mudar a sua vida. Ela está dentro de você. Essa coragem, ela está gritando dentro de você. Existe algo dentro de você, porque senão você não estaria aqui. Existe algo dentro de cada uma de vocês que está ansiando por mudança, que não quer entrar 2025 igual. Essa mesma coragem existe aí dentro de você. Fala para você mesma, você tem coragem para mudar a sua história. Você tem coragem para mudar a sua história. E depois de anos, de mais ou menos uns 6 anos que eu estou nessa jornada, hoje eu quero apresentar algo para você, apresentar um método que mudou a minha vida e me fez florescer como mulher, me tornou madura, me tornou mais confiante, me tornou uma esposa melhor, uma mãe melhor, me fez prosperar. Hoje eu trabalho com o que eu amo, gente. Isso aqui é o meu trabalho. Vocês entendem o que é você trabalhar com aquilo que você ama? Você sentar com mulheres todos os dias e você não vê a hora passar. Por quê? Porque você está fazendo, eu estou fazendo aquilo que está dentro do meu propósito, aquilo que queimava dentro de mim. Então, hoje eu posso fazer isso porque eu vivi uma jornada de cura. E eu quero ver você também viver esse tempo. E eu vou ajudar você hoje a entender a raiz da ferida, a origem da sua ferida, a origem dos seus problemas, a origem do que você está vivendo hoje. E eu quero que você, nesse momento, não se distraia, porque pegue sua caneta, pegue o seu caderno, porque eu vou começar a apresentar para você esse método, vou começar a apresentar para você esse conteúdo que mudou a minha vida e que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Eu queria tirar isso daqui. Deixa eu ver a tela completa. Então, nesse momento, pegue aí seu caderninho, sua caneta, não se distraia e vamos começar. A primeira coisa, nós vamos juntas traçar aqui uma linha. E essa linha é a linha do tempo. E eu vou começar a apresentar para você os 3 tempos que nós vivemos hoje. Primeiro, eu vou apresentar para você o presente. No presente, que é o atual momento, o presente é o aqui e o agora, tá? É esse momento, é aqui o que a gente está vivendo. O presente, nele, nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Só o fato de você estar aqui comigo nesse aulão, você fez uma escolha. Eu vou participar do aulão e vou me dedicar esse tempo para aprender com a Bia. É uma escolha. E nós temos ações no nosso presente. Então, hoje, durante o seu dia, você fez o quê? Você talvez limpou uma casa, você foi trabalhar. Isso são ações. Então, vocês conseguem entender o que é o presente? O presente é o aqui e o agora. E nós fazemos nesse tempo escolhas e temos ações. Do futuro, nós fazemos projeções. Lembra que eu falei lá na sala do filme da sua vida? Projete a mulher que você quer ser. Isso é uma projeção. É algo que eu olho e falo, é isso que eu quero viver daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 1 mês. Isso é uma projeção. Então, no presente, nós fazemos escolhas e temos ações, e do futuro, nós fazemos projeções. Agora, aqui é que pega. Para eu fazer escolhas no presente e para eu fazer projeções do futuro, o meu cérebro precisa de um norte. Ele precisa de um mapa, como se fosse uma bússola, para guiar você no hoje e guiar a forma que você enxerga o futuro. Por quê?
O nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Ele não processa aquilo que ele não conhece. Então, ele busca no seu passado memórias que vão fazer com que você faça escolhas no agora e projete o seu futuro. Conseguem compreender que para eu fazer escolhas no meu presente e para eu enxergar o meu futuro, eu preciso de um mapa. Eu preciso de algo que já está dentro de mim, que vai me nortear e que vai me guiar para escolher, para agir e para projetar aquilo que eu quero viver, ok? E do passado, como é que é esse mapa? Esse mapa ele pode ter dois tipos de mapas dentro de nós. Ele pode ser um mapa com memórias de amor. E que memórias são essas que são importantíssimas do passado? Memórias de importância. O que é uma memória de importância, Bia? Sabe o que é memória de importância? É aquele momento que você caiu, que você se machucou e entrou em casa chorando, e a sua mãe parou tudo que ela estava fazendo, olhou nos seus olhos e falou: Filha, a mamãe está aqui. É aquele momento que a mamãe falou: Filha, eu fiz o seu prato predileto. A mamãe fez aquele bolo que você tanto ama. É aquela memória do seu papai, quando chegava do trabalho e trazia para você um chocolate, um pirulito, falava: Filha, eu lembrei de você. Isso são memórias de importância que ficam registradas dentro de nós. Uma outra memória é a memória de pertencimento. Sabe a sensação de você olhar para trás e falar: eu tenho um lugar para chamar de casa. Eu tenho um lugar para chamar de família. Eu tenho mamãe, eu tenho papai, eu tenho irmãos, eu tenho um lugar, eu tenho origens. Eu me senti pertencente. Eu sentia que eu pertencia àquele ambiente, que eu era daquele ambiente. Isso são memórias de pertencimento. A outra memória é a memória de nutrição. E preste atenção, viu? Pare o que você está fazendo aí. Foca aqui, deixa essa louça, deixa o que você estava mexendo aí. Foca aqui, olha para mim. Essa memória de nutrição, ela é importantíssima. A memória de nutrição, ela tem dois tipos de nutrição. Aquele momento que a mamãe amamentou você. Você pode falar: Bia, mas eu nem lembro. Mas está registrado em você. Como a sua mãe te amamentou? Será que ela olhava para você ou será que ela estava te amamentando e estressada, falando o tempo inteiro? Será que ela nutria você? Será que ela nutria você emocionalmente? Ela validava você como filha. Filha, você é inteligente, você é linda, você é capaz. Isso são memórias de nutrição. É alimento para a alma. A alma, ela também precisa de alimento. E esse alimento é dado pelos nossos pais. Quando o papai olhou para você e falou: Filhinha, você é a minha princesa. Quando o papai provia vocês em alimento, em proteção, em cuidado, em carinho, isso são memórias de nutrição. E são importantíssimas. Uma outra memória de amor é a memória de acolhimento. É o momento que você sentia que você tinha colo de mamãe, colo de papai, que você se sentia, sabe quando você tinha aquele pesadelo à noite, que você tinha medo de dormir só, e você corria para o quarto da mamãe e o papai botava você no meio da cama e acolhia você: tá tudo bem, eu tô aqui. Não precisa ter medo. Quando você foi para a escola a primeira vez e você estava totalmente insegura, e a mamãe levou você e falou: Filha, tá tudo bem. A mamãe tá aqui quando você voltar. Isso são memórias de acolhimento. Isso são memórias que fazem total importância. Anota isso, escreva isso, não perca isso que eu estou entregando para você. Uma outra memória importantíssima é a memória de proteção. Será que você se sentia protegida quando estava perto do seu pai? Perto da sua mãe, ou você via sua mãe às vezes bêbada ou drogada, ou seu pai drogado e bêbado? Será que o seu pai, ele tocou em você como não deveria? Será que você sentia que você podia estar entregue no colo do seu pai, no colo da sua mãe? Você confiava nesse lugar?
E aí, olha só, presta atenção aqui agora, mulher. Se você tem esse mapa dentro de você, esse mapa de memórias do passado, quando eu vou fazer escolhas aqui no meu presente, agora, eu faço escolhas assertivas e equilibradas. Eu faço escolhas no tempo certo, no momento certo e com a precisão certa. O que que é isso, Bia? É aquele momento que você tinha a oportunidade de ser promovida de cargo no seu trabalho. E aí você olhou para trás e você viu tudo isso. E aí você falou: eu posso, eu consigo, porque a minha identidade, ela foi validada pela mamãe. Porque eu mereço, eu tenho uma crença de merecimento fortíssima dentro de mim. Eu posso, eu sou capaz de fazer isso. E aí você faz a escolha certa, no momento certo e com a precisão certa. É aquele momento da mulher que a gente olha para a Bíblia, a Esther, rainha Esther, que ela precisava salvar o povo, todo o seu povo da morte. E ela precisava fazer uma escolha. Só que ela tinha risco de ser o quê? Banida ou até expulsa do castelo, de perder a sua coroa. Mas Esther olhou para trás e ela viu memórias que deu para ela instruções. Esther, faça isso. Esther, faça aquilo. E Esther agiu, fez uma escolha assertiva, equilibrada, no momento certo e com a precisão correta. E qual foi o resultado? Esther salvou todo o seu povo. Então, isso é uma mulher que tem um mapa de amor, que tem um norte, uma bússola dentro dela, que valida a identidade, a capacidade e o merecimento. E se eu tenho dentro de mim esse mapa, quando eu olho para o meu futuro, sabe o que eu vejo? Propósito, eu vejo sentido. Eu olho e falo, eu sei aonde eu vou chegar, porque eu estou vendo a minha família unida, eu estou vendo os meus filhos se casando, eu estou vendo a minha filha sendo uma grande mulher de Deus, eu estou vendo eu vivendo um tempo abundante com meu marido, nós viajando, nós prosperando, eu estou vendo a minha vida se desenvolver em todas as áreas. Isso é uma projeção cheia de propósito. Isso é uma projeção cheia de sentido. Você conseguiu entender a importância sobre essas memórias de amor? Eu quero que você reflita por um instante agora. Essa mulher é você? Você faz escolhas certas, equilibradas, no momento certo e na precisão correta? Você olha para o futuro e você enxerga propósito, sentido, legado. Essa mulher tem sido você? Reflita por um instante. E o outro mapa são memórias de feridas emocionais. E quais feridas são essas, Bia? A primeira ferida que nós vivemos no nosso passado e que fica registrada como memória dentro de nós é a ferida da rejeição. Essa ferida ela é vivenciada desde o momento da sua concepção no ventre da sua mãe. A forma como ela te recebeu, a circunstância que ela estava vivendo, como é que estava o casamento, como é que estava a relação dela com seu pai. Essa ferida ela é despertada entre 1 a 3 anos de idade. Por quê? Porque nessa fase nós temos uma grande necessidade emocional da mamãe, principalmente da mamãe, tá? 1 a 3 anos nós precisamos muito da presença da nossa mãe, da nutrição emocional da nossa mãe. E quando ela não estava lá, talvez trabalhando, ou ela estava lá e não te dava atenção, o foco dela estava sempre fora. Ela estava sempre olhando para um irmão alcoólatra, ou ela estava olhando para o marido problemático, ou ela estava olhando para um filho doente, ou ela estava olhando para o trabalho, mas ela não estava olhando para você. E aí a ferida de rejeição ela é aberta, ela é manifestada, porque você precisava dos olhos da sua mãe, da sua mãe te nutrir e te dar amor, acolhimento e você não teve.
Outra ferida é a ferida do abandono. A ferida do abandono, ela é vivenciada. Outra forma também da ferida de rejeição é quando você é dada para ser criada por outra pessoa, tá? Quando você é dada para uma avó, quando você é dada para uma tia, para outra família cuidar de você, isso também abre uma ferida de rejeição muito profunda, muito profunda. E a outra ferida é de abandono. A ferida de abandono, ela é vivenciada exclusivamente com o pai. Ela é despertada um pouco mais velha, de 3 a 5 anos por aí, porque é o momento que você começa a enxergar de fato seu pai, tá? De 1 a 3 anos, seu mundo é sua mãe. E aí você começa a enxergar um pouco seu pai, e se esse pai foi embora, principalmente na idade de 6 para 7 anos, se o seu pai se separa da sua mãe nessa fase, a ferida de abandono ela é escancarada. Só que talvez seu pai não foi embora, ele estava lá. Só que ele usava todo o dinheiro para jogos, para bebidas, para as drogas e deixava sua mãe tendo que dar conta de tudo sozinha. Isso também gera ferida de abandono, tá? Isso também abre uma grande lacuna dentro de você. Se o pai também falece, se o seu pai faleceu nessa idade, você estava ali com 6 para 7 anos, ou até antes, e o seu pai falece, também se abre uma ferida de abandono. Por quê? Porque a criança não entende o que que é a morte. Ela acha que o pai simplesmente foi embora e abandonou. Uma outra ferida é a ferida de humilhação. Essa ferida ela é aberta com a mãe, exclusivamente com a mãe. E antes de eu entrar um pouco nessa ferida, eu quero que você me responda aqui se vocês estão compreendendo. Tá claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou entregando? Vocês estão com alguma dúvida ou tá claro para vocês? Coloca para mim no chat. Vocês estão entendendo? Que bom, que bom. Eu quero que vocês compreendam com muita clareza. Que bom. E olha só, qualquer dúvida, qualquer parte que eu falar e você não entender, volta, vem no chat e pergunta, tá? E outra coisa, se der sono, é normal, tá? Se der sono, se você começar a querer fazer outra coisa, é normal, mas não faça. Não faça, fica aqui comigo. Não deixa a sua mente sabotar você nesse momento. Isso daqui é uma chave que vai mudar para sempre a sua forma de enxergar as suas escolhas, as suas ações e as suas emoções. E a sua mente, ela pode querer te sequestrar daqui. Então, se der sono, bebe um café, mas molha o rosto, mas não perde o que eu estou entregando para você. Tá bom? Vamos continuar? Ferida de humilhação. Essa ferida, ela é aberta com a mãe, no sentido se ela cuidava da sua higiene pessoal. Se ela cuidava de arrumar o seu cabelo, sabe aquela mãe que vai pentear o cabelo com aquela violência, esse cabelo de bucha, esse cabelo ruim, que saco, aquela ignorância, ou aquele momento que você ia comer e você se sujava e ela falava: Você é muito cebosa, garota. Você parece que não sabe nem comer, senta direito. Olha só o jeito que senta, toda destrambelhada, gorda, magrela. Olha só, tá mostrando seus ossos. Tira essa roupa, você tá horrível. Então, nesse sentido, ou você fazia xixi na cama e ela contava para todo mundo no sábado: Ah, essa mijona, mija na cama até hoje. Ou fez você parar com uma surra. A ferida de humilhação, ela também é vivenciada com o pai. Quando o pai, no caso do ensino, tá? Então, seu pai foi te ensinar uma tarefa, ou te ensinar algo para você lavar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, e você não conseguiu. E ele falava para você: Você é muito burra. Você não sabe fazer nada direito. Tudo que você pega, você quebra. Ei, deixa de ser boba, deixa de ser pamonha. Levanta logo, deixa de ser mole. Essa ferida também é aberta com o pai nesse sentido do que ele falava sobre o que você era capaz de fazer. Com a mãe é no sentido do seu corpo.
no sentido de como você comia, de como você sentava, de como era o seu corpo, se você era magra, se você era mais gordinha, o seu cabelo, o seu nariz. E essa ferida de humilhação, ela é mais profunda, mulheres, quando tem abuso sexual, tá? Se você viveu abuso sexual, a ferida de humilhação, ela é muito, muito profunda dentro de você, tá? Uma observação. A outra ferida é a ferida de traição. Essa ferida ela é vivida exclusivamente com o pai, para nós que somos mulheres, tá? Lembrando que aqui eu estou falando para mulheres. No caso dos homens é diferente, tá? No caso da mulher, a ferida de traição ela é vivida exclusivamente com o pai. É aquela menina que olhava para o pai e tinha uma relação muito próxima. Ela amava muito o pai. Tem filhas que elas são mais próximas do pai do que da mãe, não é? Tem alguma mulher assim aqui? Que ela era mais próxima do pai, ela esperava o pai chegar do trabalho, ela ficava naquela expectativa. Eu era essa menina, eu era encantada. Meu pai era meu herói, meu tudo, meu mundo. E aí eu era mais próxima dele, né? E aí a ferida se abre se esse pai trai a sua mãe com outras mulheres e você sabe, você também se sente traída. Se chegou um filho mais novo e ele começou a dar atenção, no caso de um menino, e ele começou a dar atenção a mais para o menino e parou de dar atenção para você que ele dava antes. Ou se esse pai se separa da sua mãe e casa de novo, tá? A ferida de traição é aberta. Ou se você precisou do seu pai em algum momento, pai, eu quero morar com você. Pai, eu quero ir com você. E seu pai falou: não, eu não posso, eu não quero que você more comigo, não dá. A ferida de traição, ela escancara na vida dessa mulher, que era muito assim, apaixonada, encantada pelo pai. E o pai ou trai a mãe, ou chega um filho e ele dá mais atenção, ou ele simplesmente se casa e acaba deixando você, a sua mãe, a sua família um pouco de lado. E a última ferida é a ferida de injustiça. A ferida de injustiça, ela é vivenciada com a mãe, tá? Exclusivamente com a mãe. É aquela mãe que era extremamente rígida, fria, dura nas palavras, ela era crítica. Entra aqui muitas vezes mãe narcisista também, tá? É aquela mãe que ela, sabe aquela mãe que você não via ela vulnerável nunca? Ela nunca demonstrava fraqueza. Ela estava sempre muito dura, sempre muito distante. Às vezes você tentava tocar nela e ela, sai daqui, menina. Você tentava beijar o rosto dela e ela tirava você. Você nunca ouviu da sua mãe, eu te amo. Você nunca recebeu um carinho, um cafuné dessa mãe, porque essa mãe é dura, ela é rígida, ela é fria, ela é distante. Ela não consegue se conectar. Sempre tinha uma barreira entre você e ela. E a ferida de injustiça é escancarada e aberta dentro de nós. A ferida de injustiça ela pode ser vivenciada também muitas vezes em caso de adoção, tá? Ela também pode ser vivenciada quando você é dada, porque você se sente injustiçada. Porque em muitos casos, quando a mãe ela dá o filho para ser criado por outra pessoa, essa mulher passa muitas dificuldades. Ela sofre muito, muitas vezes, ela passa abusos, ela passa abusos psicológicos, emocionais, e a ferida de injustiça também, ela é aberta com uma lacuna muito profunda. E aí vocês entendem, vocês conseguiram entender quais são as feridas aqui? Esse mapa das memórias, nós entendemos as memórias de amor e agora as das feridas emocionais, e essa parte é importante. Essa parte é muito importante. Então, se eu tenho dentro de mim essas memórias, esse mapa, quando eu olho para o meu presente e eu preciso fazer uma escolha, como é que é essa escolha, Bia? Disfuncional e totalmente desequilibrada. E eu vou agir fora do tempo, no momento errado, e de uma forma totalmente desproporcional ao acontecido. E o que é isso? Como é que é isso, Bia? Explica. É aquele momento que o seu marido simplesmente falou algo com você de hoje, que você talvez esqueceu de fazer, e ele fez uma crítica ou uma correção. E aí você olha para trás, e aí você pega todo esse mapa,
ferida, rejeição, humilhação, traição, injustiça, e aí você vem para o seu presente e aí você vomita tudo. E aí aquela mulher que vem com uma raiva, que se fecha, que agride com as palavras, ou aquela mulher que chora de maneira desproporcional a qualquer crítica, que se esconde no momento que era para ela aparecer, que naquela hora que a filha fala para ela só assim, mãe, você não fica com a gente. E aí você olha e fala, você é uma ingrata, porque você se sente injustiçada. Eu faço tudo por essa menina. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho por ela. E olha só o que ela está falando para mim, garota. Você é uma ingrata. Isso é esse mapa emocional dentro de você que faz você vir com uma coisa, com uma carga que não tem nada a ver com agora. Não tem nada a ver com aqui o agora. É aquela mulher que o marido faz tudo, trabalha, estuda, tem 2 trabalhos, 3 trabalhos, e a mulher tá lá, ó, você não faz o suficiente. Você não me dá o suficiente. Por quê? Porque ela não olha para esse marido. Sabe quem ela vê? O pai que traiu, que não deu o que ela precisava. Então, é essa mulher que, quando ela tem que ser assertiva, ela não é. E eu vou te falar uma mulher da Bíblia que representa bem essa mulher. E pode ser duro, mas é a verdade. Eu olho para outra rainha na Bíblia, a rainha Jezabel. A rainha Jezabel, eu falo de uma mulher aqui, tá? Eu não falo de um espírito. Jezabel era uma mulher que carregava dentro dela feridas profundas. Se você olhar a história daquele povo, daquelas mulheres, elas eram extremamente feridas. Elas precisavam sacrificar seus filhos, elas precisavam ser usadas pelos seus maridos. E ela veio com essa carga de ferida. Jezabel se sentia traída pelo pai, porque o pai, ele traía sua mãe o tempo inteiro. E Jezabel, ela foi uma mulher totalmente que agiu de forma disfuncional. Ela pegou o lugar que era do rei para ela. Ela fazia escolhas desequilibradas. Ela agia fora do tempo. Ela agia de forma desproporcional, porque ela era ferida. Ela é o oposto de Esther. E aí você pode falar, gente, mas Esther foi criada pelo tio. Foi. Mas Esther, dentro de Esther, existia um mapa. Já existia memórias dentro dela. E ela agiu de maneira assertiva. E essa mulher que tem esse mapa de feridas, quando ela olha para o futuro, o que que ela vê, será? Medo. Ela vê ansiedade. Ela olha para o futuro e ela não consegue ver nada de bom. Gente, eu já vi pessoas que elas, só de olhar para o filho crescendo, elas começam a dar crise de ansiedade, porque elas têm medo do futuro. O que vai ser dos meus filhos nesse mundo? O que vai ser do meu casamento ano que vem? O que vai ser da minha vida profissional? O que vai ser de mim nessa depressão profunda que eu não saio dela no ano que vem? Será que eu vou estar viva? Essa ansiedade que falta pouco me matar, eu vou para o hospital. E não é nada. E olhando para esses 2 mapas, qual mapa representa você hoje? Com muita sinceridade, com muita verdade e com muita coragem. Porque só uma mulher corajosa tem coragem para assumir qual mapa é ela aqui. Qual desses mapas representam você hoje, agora? Coloca para mim aqui no chat. Qual desses mapas representa você hoje? O mapa de amor ou o mapa com feridas emocionais? Temos mulheres corajosas para responder aqui no chat? Isso, temos. Você está começando a entender as suas escolhas, as suas ações? A gente não faz escolhas do nada. A gente não grita do nada com os nossos filhos, com o nosso marido. A gente não se fecha do nada no nosso quarto.
A gente não se tranca no nosso quarto com medo, triste, angustiada do nada. Existe uma causa, existe um mapa, existe uma bússola em você. Isso. Esse mapa está guiando você. Essas memórias estão guiando você. Essas memórias, elas estão roubando aquela mulher que você projetou no telão do filme da sua vida. E esse mesmo mapa aqui, ó, estava roubando a mulher que eu gostaria de ser, a esposa que eu gostaria de ser, porque eu tinha um mapa cheio de feridas. Eu tinha um mapa marcado pela rejeição, pelo abandono, pela injustiça. E, Bia, eu posso ter todas essas feridas? Posso. A maioria de nós temos todas essas feridas, porém em um grau diferente. Algumas têm a ferida de rejeição muito mais profunda, outras a de injustiça, outras a de abandono. E é essa ferida dentro de você, o nível de profundidade dela dentro de você, que guia você hoje e que está roubando a sua potência, que está roubando a sua vitalidade, que está roubando os seus sonhos, o seu propósito, porque você nasceu, mulher, com dons. Você nasceu com talentos, você nasceu para brilhar, para deixar marcas nesse mundo, para construir uma família que vai impactar nações, filhos que vão mudar gerações. Você nasceu para ser próspera, porque talvez tem mulheres aqui que não sonham com isso, mas você nasceu para ser plena, saber quem você é. Você nasceu para ser feliz, para ter autoconfiança, para ter uma identidade consolidada. E talvez você olhe e fala, não, eu tenho, o meu mapa é esse. Mas o que que a sua vida te mostra? Você precisa ser corajosa para olhar com verdade para a sua história. Eu vivia muitos anos nesse lugar de engano, mas quando eu olhei com verdade, a minha história começou a mudar. E como é que eu saio disso, Bia? Tá? Você me mostrou. Como é que eu saio desse lugar? Como é que eu faço para mudar esse passado, essas memórias? Como é que eu faço para ser como Rainha Esther, uma mulher que deixou uma marca, um legado? Olha, a Ana falou algo muito importante aqui. Acho que nem 8 e nem 80. Estou caminhando. Algumas cicatrizadas e outras sangrando. E isso é super natural, Ana Paula. Algumas feridas já podem estar curadas, ressignificadas, agora outras ainda podem estar abertas, sangrando e estão a ponto de virarem cicatrizes, né? Lembra que eu falei esse dia que nós não vamos falar sobre feridas, mas nós vamos falar sobre cicatrizes. E nossas cicatrizes contarão histórias. E agora, prepara aí esse caderno porque vai vir o ouro. Como é que eu saio desse lugar? Quem quer sair desse lugar? Você já entendeu o seu mapa. Agora é sair desse lugar. Agora eu já sei que o que governa as minhas escolhas, o que direciona as minhas escolhas são, não tô são o meu passado, são as memórias que eu tenho do meu passado. E aí, Bia, eu quero mudar o meu presente e também quero mudar o meu futuro. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para o meu passado. Eu preciso olhar para as memórias que eu tenho, para as feridas que eu carrego, para tudo que eu vivenciei, para aquilo que ainda está sangrando dentro de mim. Eu preciso abandonar cada uma dessas máscaras. Por quê? Porque para cada uma dessas feridas aqui, você desenvolveu uma máscara.
Você desenvolveu uma personalidade que não é a sua. Sinto em te dizer, mas você não é essa mulher aí. Você está sendo essa mulher para sobreviver, para não ser ferida mais uma vez, para não ser rejeitada mais uma vez, para não ser deixada, para não ser humilhada. Hoje eu escutei uma mulher falando: agora ninguém me controla, eu controlo todo mundo. Olha a ferida sangrando dentro dessa mulher. E quando eu resolvo, quando eu olho para trás e eu começo a abandonar essas máscaras, eu começo a despertar em mim quem de fato eu sou. Quem sou eu atrás dessas máscaras? Quem sou eu atrás dessas feridas? Quem sou eu atrás de tudo que eu vivi? Atrás de todas essas dores? E aí, quando eu resolvo tudo isso, eu começo a me tornar como Rainha Esther, uma mulher equilibrada, uma mulher assertiva, uma mulher que vai agir no momento certo, que vai olhar para o seu futuro e vai ver propósito, sentido, legado, que não vai mais ter medo do futuro, que não vai mais viver ansiosa, que não vai mais viver preocupada, mas que vai descansar, porque sabe quem você é. Você vai abandonar essas máscaras e vai começar a olhar para as crenças que você carrega de quem você é, ó, a crença do seu ser, do seu eu, a crença da sua capacidade, aquilo que você é capaz de fazer. O que que você acredita que você é capaz de fazer? Nós vamos olhar também para aquilo que você acredita que você é capaz de ter, a sua crença de merecimento. E aí nós vamos despertar essa mulher incrível. Lembra que eu falei que o florescer é sobre sair de um estado onde você está dormindo para um estado de despertar de uma mulher plena, madura, equilibrada, uma mulher convicta de quem ela é. E se você deseja, se isso fez sentido para você, isso fez sentido para você, você conseguiu entender a importância de resolver esse lugar, a importância de resolver essas memórias. Por quê? Porque essas feridas estão impedindo você de florescer. Essas feridas estão impedindo você de desabrochar, de ser a mulher que você nasceu para ser. Lembra que o florescer, ele fala de um estado de plenitude, de equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. É o momento do desabrochar de uma flor que se abre para revelar toda a sua beleza, todo o seu esplendor, para revelar toda essa luz, essa chama que tem dentro de você, a identidade que o Senhor deu para você, a real, a verdadeira. Não a que está manchada de dor, não a que está escondida atrás dessas feridas. Essa mulher que sai desse estado que estava repousando. Existe uma mulher repousando dentro de você. A real mulher que você nasceu para ser, a real esposa que você nasceu para ser, a real mãe que você nasceu para ser, a real empresária, profissional que você nasceu para ser, a real serva de Deus, a real mulher que vai impactar outras mulheres, ela está adormecida em você. E o florescer vai despertar essa mulher, vai acordar essa mulher, vai colocar ela para fora. E você vai poder florir, você vai poder mostrar a sua identidade, a sua vitalidade, todo o seu potencial e viver aquilo que o Senhor prometeu para nós, um tempo de abundância. Não é para você viver sobrevivendo, é para você viver a abundância. É para você viver a abundância. Quem quer descobrir a sua real identidade? Quem quer mudar isso daqui, ó, e colocar no lugar de tudo isso cicatrizes? E aí, sabe o que que vai acontecer? No lugar dessas dores aqui, mulher, sabe o que que vai acontecer? No lugar dessas dores, você vai encontrar um propósito. Existe mulheres aí fora esperando pela sua mensagem. Existem casais esperando pelo seu testemunho. Existem jovens esperando pelos seus filhos que serão curados, que serão amados dentro do seu lar.
Existem homens esperando seu marido para impactar esses homens através do seu posicionamento. Bia, mas o meu posicionamento vai mudar meu marido. A mulher, ela é a principal geradora de vida dentro de um lar. Você gera a atmosfera do seu lar. E quando eu comecei a minha jornada, eu comecei sozinha. Eu fui remando, 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 e meu marido lá sentado no sofá jogando videogame. E eu remando, remando, e meu marido lá reclamando. E eu remando, e ele, esse negócio aí não vale de nada. E eu remando sozinha, até que um dia ele começou a ver a minha transformação. E ele falou: Amor, eu quero remar com você. E ele sentou do meu lado no barco, e agora nós remamos juntos, porque eu só estou aqui dando esse aulão para você porque ele está aqui comigo. E nós remamos agora juntos. E porque minhas filhas também apoiam, elas abraçam essas causas, elas saem daqui e falam: Mãe, que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe vocês, use você. Então a minha família, ela está envolvida, eu tenho pessoas aqui envolvidas nisso. Só que eu precisei viver essa jornada. E o que está impedindo você? O que pode impedir você hoje de ser curada? O que que pensa nesse instante, o que que pode impedir você de viver esse processo aqui, de compreender tudo isso? E uma coisa só, pensa aí agora. O que que poderia impedir você de viver o florescer até o ano de 2024 ainda, tá? Você chegar à virada do ano e olhar para trás e falar: Uau, olha a mulher que está virando 2025. Uma mulher, só isso daqui que você aprendeu, uma mulher que já está expandindo a consciência, uma mulher que já está compreendendo as coisas. Você conseguiu pensar em uma única coisa que pode impedir você de viver isso? E se isso que eu entreguei para você aqui hoje fez sentido para você. E você, cara, eu quero isso. Para quem que fez sentido? Fez sentido isso tudo que eu entreguei para você aqui agora? Você começou a clarear? Falem comigo aqui no chat. Começou a clarear algumas coisas? Vocês começaram a entender algumas coisas? Sim, muito bem, coisa boa. Que coisa boa, já estou aliviada. Eu queria muito que vocês compreendessem, porque esse método que eu aprendi, que eu apresentei para vocês, ele mudou minha história, ele mudou minha vida. Porque a pior coisa que tem é você andar socando vento. Paulo fala sobre isso, que a gente não vai andar socando vento. E eu andava socando vento, eu andava sem saber para onde, sabendo onde eu queria chegar, mas eu nunca chegava lá. Eu nunca chegava lá. Muito sentido, que coisa boa. E para você que fez sentido, eu quero apresentar algo para você. Algo que veio do coração de Deus primeiro, porque em agosto, quando eu comecei a falar do florescer, foi o Senhor que colocou essa palavra no meu coração e do meu marido, florescer, florescer. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu não estava num tempo muito bom, eu estava numa fase assim que eu estava vivendo algumas questões, mas eu falei, eu vou. E eu vou com essa coragem, Senhor, porque o cenário ainda não estava pronto para isso. Vocês sabem que eu tenho uma bebezinha ainda de 8 meses, mas eu falei, o Senhor está me chamando e eu vou começar. E nós começamos os devocionais. E essa estação ela tem acontecido na nossa vida, na minha vida, e eu estou caminhando e vivendo isso junto com vocês. E se fez sentido e você quer viver o florescer, eu quero apresentar para você aqui agora algo exclusivo, que é a mentoria É Tempo de Florescer. Turma 1, você é a primícia dessa mentoria, você é a primícia desse projeto. Você é a primeira, o Senhor escolheu você para começar esse projeto comigo, para fazer parte desse projeto que nasceu do coração de Deus. Turma um, a primícia de algo que vai crescer, que vai expandir e que você será a extensão de tudo isso.
Você vai ser a extensão desse projeto. Você vai ser a extensão do que Deus tem colocado no meu coração. Você vai ser essa extensão dessas flores. Imagina que eu floresci, porque quando você floresce, escuta isso. Quando uma flor desabrocha e ela floresce, ela solta outras sementes. E essas outras sementes também vão virar outras flores. Então, nesse momento aqui, eu estou florescendo e eu estou derrubando novas sementes que vão virar outras flores e você vai continuar derrubando sementes, 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 e nós vamos gerar um movimento, uma comunidade grande, forte, consolidada de mulheres curadas, de mulheres que sabem quem são, de mulheres restauradas, de mulheres que floresceram.